Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, sou coordenadora e estou aqui para partilhar com vocês uma reflexão importante que considero fundamental dentro do ambiente escolar e se refere ao planejamento. O planejamento abarca muitas variáveis e muitas características específicas dentro do ambiente escolar. Há o planejamento desde as atividades escolares enquanto calendário, há um planejamento das atividades que acontecerão dentro do ambiente de sala de aula. Ele tem muitas variáveis. Porém, eu gostaria de tratar com vocês sobre um aspecto importante do planejamento para o retorno às atividades escolares, o que chamaríamos de adaptação. É óbvio que vivemos um cenário diferente nesse momento atual. Na situação de pandemia, as aulas ainda se encontram no modelo remoto. Independente desse formato de ensino, é importante considerar alguns aspectos para o planejamento da retomada das atividades escolares. E eu gostaria de provocá-los a partir de uma pergunta: o que esperar de quem está esperando? Tem alguns pontos que eu vou tratar com vocês aqui no próximo slide e gostaria que vocês refletissem comigo. Se puderem, comentem depois o vídeo para que possamos aprimorar as próximas postagens e compartilhamento de informações e conhecimentos com troca de experiências entre nós. Vamos lá? Então vamos lá. Para as escolas que optaram por deixar o calendário escolar mantido, tendo as suas férias em julho e iniciando essa retomada de atividades escolares agora em agosto, começaremos em várias escolas na próxima segunda-feira. Tem alguns aspectos que no planejamento é importante que sejam considerados. Não estou dizendo uma receita de modo algum, pois cada escola tem uma linha de trabalho, mas acredito que tem alguns pontos que podem ser de interesse de vocês. Na situação atual que vivemos, temos sido extremamente exigidos e há uma grande expectativa de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Muitos já ouviram falar de teóricos aí emblemáticos que tratam dessa temática. E é interessante que ao longo da formação de muitos educadores, isso fica como um estudo, um aprimoramento de segundo plano, às vezes, não de todos os profissionais. Muitos às vezes focam no conhecimento dos conteúdos, vamos dizer, conceituais, necessariamente não se aprofundando no estudo e na reflexão da sua prática diante do desenvolvimento das capacidades e competências socioemocionais. No entanto, no período de adaptação, eu acredito que é fundamental, seja essa adaptação no início do ano letivo, seja na retomada pós-férias, identificarmos sempre o estado emocional dos alunos, nos pequenos detalhes. Dentro do ambiente de sala de aula, nós conseguimos captar isso com mais facilidade. No entanto, hoje nós temos um grande desafio, que é, no sistema remoto, tentar verificar, seja por meio de algum tipo de instrumento que colete esse tipo de informação, mas mesmo as lives que muitos professores têm acompanhado e realizado são meios de fomentar situações em que possamos captar um pouco como os alunos estão retornando para as atividades escolares. Não podemos esquecer que os gestores precisam também ter cautela e cuidado com o estado emocional dos seus professores. Sabemos que nesse momento muitos têm sido enormemente exigidos quanto ao desenvolvimento dessas capacidades. E não é irrelevante dizer que cada ser humano tem um nível de desenvolvimento dessa inteligência. Então, é fundamental o gestor acompanhar os seus profissionais em todas as suas
competências para ver qual é aquele que de repente precisa do seu maior apoio e em que. Um segundo ponto que eu gostaria de tratar é o foco desse período. É interessante que o mais adequado é de ser que ele seja direcionado para o acolhimento dos alunos, o acolhimento dos professores, sondar um pouquinho e perceber quais são esses desejos, expectativas e os anseios para esse próximo período letivo, né? Não obstante essa importância, verifica-se que muitas vezes, por conta de já querer iniciar algumas propostas de atividades mais na linha dos conteúdos conceituais e mesmo os procedimentais, muitos professores fazem isso de forma corriqueira e não planejada. Então, eu alerto para esse cuidado, principalmente no momento atual em que estamos confinados e que há pouco acesso das crianças, e seja dos jovens, dos adultos, enfim, dos alunos na retomada escolar, de vivências que favoreçam a troca, a partilha dos desejos, das expectativas, além de vermos um cenário atual de pessoas numa tendência muito pessimista diante da realidade do mundo. Então, não podemos negligenciar esse momento. Um terceiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é a criatividade, o que não falta para professor. No entanto, carece de percebermos, nesse momento atual, qual seria a atividade mais propícia para favorecer essa troca, tendo respeito, não julgamento das situações, escuta, né? Uma escuta que acolha, porque nem professor e nem os colegas poderão necessariamente resolver a situação do aluno. Eu diria que não poderão mesmo. No entanto, essa acolhida, esse espaço de você poder manifestar e expressar que momento você está vivendo é fundamental. Carece também dizer aqui que o professor precisa fazer esse movimento. Cada um de nós, na função que atua, é primordial pensarmos de que maneira nós estamos, né? Qual é o meu estado emocional? E mesmo os gestores, no trato com os seus profissionais, precisa verificar formas de identificar isso criativamente. Não há que ser impositivo, há que se propiciar situações diversificadas que favoreçam uma fala espontânea, uma predisposição de partilha e principalmente de acolhimento entre as pessoas envolvidas nesse processo. Um quarto ponto que eu gostaria de tratar com vocês, não menos importante, é o seguinte: a flexibilidade. Como eu disse para vocês, não é incomum dentro do ambiente escolar, principalmente no momento atual em relação à pandemia, que muitos pais, muitos professores preocupam-se com a defasagem ou prejuízo da aprendizagem que vai ocorrer. Não existe uma fórmula de nós suprirmos tudo o que foi perdido em função do isolamento. Há um movimento muito grande de inúmeros professores, de inúmeros profissionais pelo mundo todo para tentar minimizar essa situação. No entanto, é um fato que há um prejuízo que terá que ser pulverizado, trabalhado ao longo da escolaridade nos próximos anos. Contudo, eu gostaria de destacar esse ponto da flexibilidade e que se insere no retorno às atividades escolares, não colocar à frente o início das atividades tidas mais como acadêmicas, atropelando de repente um cenário que você percebe em sua sala de aula. É preciso estar atento e flexível para dialogar com seus pares, os outros professores e mesmo seus gestores, sinalizando como está o seu grupo, que demandas você identificou que precisa focar, que precisa considerar nesse momento, fazendo um planejamento ajustado para essas necessidades, sem desconsiderar todos os outros elementos que você também precisa trabalhar dentro do ambiente escolar. Um quinto ponto, que é bastante importante também, é a capacidade analítica e estratégica. Então, urge nesse momento
termos profissionais na educação que zelem por ser proativos, principalmente desenhando formas de melhor acompanhamento dos alunos. As instituições não têm a receita, não têm a resposta de que maneira é a mais eficaz. Então, cada instituição tem uma missão própria, tem um propósito e, óbvio, segue as referências dos documentos oficiais que norteiam a educação. Contudo, eles contam muito com os profissionais que os acompanham, os professores, os coordenadores, os orientadores educacionais, diretores, toda a equipe pedagógica que compõe, e eu acrescentaria aí também os próprios alunos e as famílias, são pessoas que podem nos ajudar a configurar melhor esse período escolar, dentro dessa realidade que nós vivemos. Então, é preciso ser proativo para escutar, para parar para pensar sobre os pontos que são trazidos, oriundos de diferentes lugares, de diferentes pessoas, com diferentes situações concretas. Às vezes nós escutamos uma demanda trazida de um aluno que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de acesso às ferramentas para fazer o ensino remoto. Outras é de ter uma pessoa que lhe dê suporte. Outras é não estar conseguindo se apropriar do conteúdo da forma como está sendo transmitida, passada, elaborada, estruturada. Então, é preciso ouvir essas vozes e ter esse zelo para procurar meios de melhor acompanhamento dos alunos, capacitando na análise de informações, porque é necessário, até por todo o processo que temos vivido, otimizar tempo. Às vezes perdemos muito tempo pensando em questões que podem ser resolvidas de forma mais simples, mas elas precisam ser pensadas. Não podemos agir no imediatismo. É preciso planejar cada situação e o fazer de forma estratégica. Então, à medida que as informações chegam, é preciso, como eu disse, dar esse peso que cada situação ou fato tem, não os negar, nenhum deles. Todos são relevantes, todos são importantes para o nosso crescimento nesse processo. Senão, que devemos investir no encaminhamento o mais adequado possível para aquele momento. Um sexto ponto, que esse eu diria que é muito importante nesse momento atual, muito, é o comprometimento com o ensino e a aprendizagem. Que nós não nos iludamos acreditando que apenas o fato de oferecermos um modelo de ensino remoto já está garantida a aprendizagem. É preciso sim um comprometimento muito grande de cada profissional em cada ambiente escolar em que estiver, posicionando-se, trazendo elementos para reflexão, discordando das situações, desenvolvendo novas formas, ferramentas, compartilhando conhecimento com seus pares, fazendo testagens, experimentos, cada experiência rica que um educador faz e compartilha, isso multiplica as possibilidades de aprendizagem dos alunos, de aprendizagem dos gestores, de aprendizagem das escolas em fazer um trabalho melhor. Então, eu convoco cada um que esteja aí no seu ambiente escolar a parar para pensar um pouquinho sobre esses pontos, nessa retomada de atividades escolares. E para aqueles que já fizeram o período de férias, logo no início da quarentena, e estão aí na ativa, sem parar, que isso seja um fôlego. Que momento será agora que eu preciso dar um foco? Em que eu preciso flexibilizar? O que eu preciso me comprometer e me posicionar para ajudar a instituição? Nós, nesse momento, precisamos de cada educador. Cada um de vocês é importante. Um beijo e espero ter ajudado.